Grande notícia desta tarde de sábado aqui no estádio Beira-Rio é o reencontro do Internacional com as vitórias. Aquilo que já não acontecia há 4 partidas, agora aconteceu no Beira-Rio e com uma certa tranquilidade. O Inter passou por cima do fraco Juventude pelo placar de 3-1 e agora volta a respirar na tabela e almejar a parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro. De positivo, atuações individuais destacadas, como Vitor Gabriel voltando a ser importante e marcando 2 gols que deram a tranquilidade para o Internacional. Alan Patrick, mais uma vez soberano, dá 3 assistências e se mostra um jogador fundamental, principalmente em bolas paradas. Natan, lateral direito, que foi a novidade do técnico Roger Machado, também fazendo um bom jogo, apesar do Inter não ter tido uma atuação brilhante. A gente detalha o que aconteceu na vitória colorada sobre o Juventude, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. O Inter venceu por 3-1 Juventude aqui no estádio Beira-Rio. Primeiro, isso faz com que o Inter se reencontre com as vitórias. Vitórias que não vinham há 4 jogos e que agora dá ao Inter um respiro na tabela do Campeonato Brasileiro e uma tranquilidade no ambiente para que se possa trabalhar de uma maneira mais tranquila. O adversário, claro, era o Juventude. E convenhamos, o Juventude tá mal. O Juventude é uma equipe que tem suas fragilidades e apresentou elas aos montes hoje aqui no estádio Beira-Rio. O Inter não tem nada com isso e fez o seu papel, que é, em casa, se reencontrar com a vitória e até ter tido uma vitória tranquila como teve, principalmente na segunda etapa contra a equipe da Serra. Na escalação, o Roger teve algumas novidades. Ele não preservou muitos jogadores. O lateral direito, o Brian Aguirre, que foi o único jogador do Inter que disputou todas as partidas da temporada de 2025, enfim, descansou. Roger lançou um Natan. Pela primeira vez, Natan, que chegou ao Internacional em 2024, teve uma partida como titular. Natan foi a grande novidade da escalação. Do meio pra frente, sem novidades. A entrada do Bruno Tabata na vaga do Gabriel Carvalho é a única mudança em relação ao time que começou jogando a última partida contra a equipe do Nacional do Uruguai. E o Inter começa levando um susto logo aos 3 minutos de jogo. Um lançamento longo, a bola vai nas costas da defesa do Internacional, o Vitor Gabriel acompanha o Gilberto, um passe entra nas costas. Pra mim, me pareceu uma falha muito mais do Vitão do que do próprio Vitor Gabriel, mas o Batalha entrou absolutamente livre para finalizar e abrir o placar para o Juventude aos 3 minutos do primeiro tempo. E é verdade que com este gol, o Juventude lançou uma nuvem de instabilidade para o time do Internacional. O torcedor que estava no Beira-Rio disse, cara, de novo, o time já não ganha 4 jogos, será que vai se instaurar uma crise hoje no estádio Beira-Rio? Mas o Inter teve maturidade para passar por cima disso, e mesmo não tendo uma atuação brilhante, naturalmente se impôs diante do Juventude, ocupou o campo ofensivo e conseguiu a virada. É verdade que a virada, em lances que não são tão habituais, não é todo jogo que um zagueiro marca 2 gols em lances muito parecidos, mas não é por acaso. Não é porque isto não é comum que aconteceu por acaso. O Inter tem, talvez, o melhor batedor de bola parada do futebol brasileiro, que é o Alan Patrick, e isso é mérito. E o Inter tem um garoto de 20 anos de idade que, pelo alto, ele é monstruoso. É impressionante a qualidade que tem pelo jogo aéreo o Vitor Gabriel, tanto defensivo como ofensivo, e isso é mérito. O Inter tinha volume de jogo contra o Juventude, é verdade que não conseguia criar muitas oportunidades de gol para incomodar o Gustavo, mas teve em 2 escanteios méritos para fazer o gol do empate e para fazer o gol da virada. 2 cobranças perfeitas de Alan Patrick e 2 cabeceios perfeitos de Vitor Gabriel. O garoto de 20 anos de idade, voltando ao time titular, do qual ele é indiscutível, dá a virada para o Internacional e fez o 2-1 naquele momento, o que dá uma tranquilidade para o Inter. Porque depois do 2-1, o estádio já começou a jogar do lado do Inter e o Juventude, cara, não assustou o gol do goleiro Antony, tá? O Juventude não conseguiu criar absolutamente nada dali pra frente. E aí o Inter teve tranquilidade pra jogar. Na segunda etapa, o Roger mexeu um pouco na equipe, ele tira um Bruno Henrique mal de novo, como jogou mal o Bruno Henrique, entrou um Thiago Maia que melhorou um pouco o time, Valência
mal, como tá mal o Valência, cara. Não só porque não faz gols, mas o Valência hoje errou tudo que ele tentou. Absolutamente tudo que ele tentou. E entrou o Borré. E olha só, o Borré entrou e fez um gol. De novo, na qualidade da bola aérea do Alan Patrick, que acertou um cruzamento perfeito na cabeça do Borré, que teve a qualidade para finalizar e fazer o 3-1. A notícia negativa é que o Borré depois sentiu uma lesão muscular e acho que dificilmente vira uma opção para os próximos jogos do Internacional, a tendência de uma parada um pouco maior do atacante colombiano. Mas foram mexidas que melhoraram o time e deram ao Inter uma vitória absolutamente tranquila no Beira-Rio, teve chance demais, o Gustavo Prado, por exemplo, teve a oportunidade de marcar, o Alan Patrick cobrou uma falta que o goleiro defendeu, o Ronaldo fez um gol no rebote e o gol acabou sendo anulado, mas uma vitória tranquila do Inter para recuperar o ambiente, para recuperar a confiança, para voltar para o andar de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Em termos de atuações individuais, nenhuma brilhante, a zaga ali começou titubeante, mas depois se acertou, o Vitor Gabriel e o Vitão. No meio campo, eu já destaquei o Bruno Henrique muito mal, o Valência muito mal, entraram o Thiago Maia e Borré que deram uma resposta positiva. Eu acho que o Thiago Maia pode assumir essa posição de titularidade no lugar do Bruno Henrique muito em breve, tá? Mas eu quero destacar uma atuação, que é a do Natan. Cara, bom jogo do lateral direito Natan, tá? É claro que a exigência ela não foi tão alta, porque o time do Juventude, repito, é um time que mostrou suas fragilidades. O Natan, ele não jogou? Cara, quanto tempo que o Natan não joga? O Natan nessa temporada tem, 30 minutos atuando. Foi titular hoje e deu uma boa resposta. Lateral direito técnico, que tem velocidade, tem enfrentamento individual, tem boas soluções no tabelamento. Ele mostra uma solução mais técnica do que o Brian Aguirre. É claro que ele não é um lateral que marca tão bem, mas é uma opção interessante. Acho que o Natan colocou, ganhou uma estrelinha com o jogo que ele fez hoje contra a equipe do Juventude. Não tô dizendo que ele tem que ser titular, mas, cara, é um jogador que a gente não tinha visto jogar ainda, que tá desde o ano passado aqui, que teve problemas extracampo, mas que ganhou uma oportunidade hoje, aproveitou, mostrou que pode ser utilizado em outras oportunidades. O Antony, normal, um pouco exigido, o Bernabei foi bem, uma solução, quase marcou um gol de fora da área. O Alan Patrick, ele teve apagado com a bola no pé, muito bem marcado, mas ele decidiu com 3 bolas paradas. E o Inter conquista uma importante vitória aqui no Beira-Rio contra o Juventude, para retomar a confiança e para retomar o andar de cima da tabela do Brasileirão. Vem aí o Maracanã agora pela Copa do Brasil, outro jogo importante para o Inter se manter recuperando o ambiente com vitórias e aí já garantir uma vaga na Copa do Brasil, na próxima fase da Copa do Brasil, com um resultado tranquilo para poder até descansar no jogo da volta. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!